A ideia hoje é que eu mostro para vocês, tá? Como que a gente consegue tirar informações do Lead Tracker analisando o lançamento, tá? Então, vou mostrar desde como configurar, como fazer algumas análises aqui na ferramenta, tá? A ideia é que nesse primeiro momento eu mostro para vocês como fazer e em seguida a gente abre para perguntas e não só do debriefing em si, mas de toda a ferramenta. Beleza? Bom, sempre que a gente vai começar um lançamento, é interessante a gente vir aqui na ferramenta, clicar em novo lançamento e colocar aqui o nome aqui do nosso lançamento, tá? A gente não tem a obrigação de colocar uma Ultimate Campaign quando a gente vai fazer a configuração, tá? Ela pode ficar em branco. O que é importante para a gente deixar sempre configurado corretamente é a data de captação do nosso lançamento, tá? Então, às vezes, quando dá alguma diferença da quantidade de leads da ferramenta com o que vocês têm no Active Campaign ou no CRM de vocês, geralmente tem a ver com essa data aqui, tá? Ela está um pouco menor ou está um pouco maior. Então, o ideal é que a gente sempre venha, deixe selecionado qual vai ser o período de captação, tá? Não tem problema depois do lançamento a gente vir alterar, ele funciona retroativo, só realmente na hora de analisar tem que estar certinho a informação com o que a gente realmente efetivou de captura, tá? O mesmo vale aqui para a parte de período de carrinho aberto, tá? Então, se a gente esteja um período de carrinho aberto um pouco maior, um pouco menor, é interessante a gente sempre deixar um dia antes, um dia depois aqui na ferramenta, para a gente ter todas as vendas contabilizadas, tá? Então, o lançamento que vai de segunda a segunda, por exemplo, é interessante deixar aqui do dia 1 até o dia 10, tá? Feito isso, a gente vai criar um lançamento, tá? O que é importante, tá? Tudo que a gente fizer aqui, a gente consegue alterar depois, não tem problema, tá? Só a parte realmente de captura, quando a gente for falar das UTMs e do LTM, que é importante que eles estejam instalados corretamente, tá? Então, quando a gente criou o lançamento, a gente vai cadastrar quais são as páginas de captura que a gente tem, tá? Então, se a gente faz teste AB, se a gente tem mais páginas, a gente vai colocar a LP versão 1, por exemplo, e vai colocar a URL dela aqui. Tá? Lembrando que a gente pode fazer isso aqui depois que o lançamento já foi finalizado, a gente pode mexer, não tem problema, mas aqui a gente vai colocar todas as páginas nossas que fazem captura, tá? Então, por exemplo, eu tenho páginas aonde é o meu blog, né, para quem faz lançamento gravado. Eu preciso colocar? Não precisa, tá? Só são as landing pages que fazem captura. Durante o período de último CPL até o carrinho, eu tenho uma carta de vendas, eu coloco aqui, não precisa, tá? É só realmente quando a gente faz a captura do lead, tá? Colocadas as páginas aqui, a gente tem essa tela aqui de produtos, tá? Em produtos aqui é onde a gente vai colocar o ID do nosso produto que a gente vai realizar a venda, ou já realizou, tá? A gente hoje tem essas ferramentas aqui de plataformas, mas é possível sempre importar, tá? Manualmente, caso a gente venda por alguma outra plataforma que não esteja aqui, tá? Então, a gente consegue fazer aqui via importações, tá? Qualquer coisa, isso aqui a gente consegue abrir no Tirar Dúvidas depois, mas um time geralmente consegue fazer isso para vocês, se vocês não tiverem alguma dessas ferramentas já, dessas plataformas de vendas aqui. Então, por exemplo, colocar o ID do produto aqui que tem na Hotmart, e é isso. Aqui em anúncios, tá? A gente tem uma tecnologia que a gente desenvolveu que chama LTM, tá? O que ele faz? Ele é um código único que ele vai tanto no Facebook quanto no Google e ele vai captar para a gente quais são as campanhas que a gente está fazendo anúncio para o lançamento, tá? Então, como que era o modelo antes da LTM, quando a gente falava de tráfego pago? A gente tinha que especificar quais eram as UTMs de cada anúncio, tá? Hoje em dia, por lead tracker, a gente não precisa mais e a gente coloca só um código único que depois a gente consegue vir aqui e selecionar quais foram as campanhas que a gente utilizou no lançamento. Então, por exemplo, se eu tivesse nesse lançamento aqui, eu marcaria todas as campanhas que eu usei na captação, clicaria em todos aqui e daria um salvar, tá? Mais para frente eu vou mostrar como que a gente consegue analisar elas, tá? Outra funcionalidade que a gente tem aqui. É normal, pela metodologia de captura da ferramenta, dar uma divergência entre o número que a gente tem no Active Campaign versus o que a gente tem na ferramenta, tá?
a ferramenta, ela geralmente mostra de 10% a 15% a mais do que a gente tem no ActiveCampaign, tá? E isso acontece porque o ActiveCampaign, né, ou outras ferramentas de CRM, ele descarta alguns tipos de e-mail que ele já sabe que são e-mails inválidos, tá? Ou o que acontece ainda é a pessoa preencher o e-mail dela ali, mas ela não dá o apertar, né, enviar no formulário para ir para o nosso CRM, tá? Então, geralmente dá essa divergência. O que a gente desenvolveu? A gente tem essa integração aqui com o ActiveCampaign, tá? Que a gente permite selecionar qual que é a lista que está sendo utilizada e ele vai sincronizar os leads que estão na base do Active com o da lead, tá? Caso você não utilize o ActiveCampaign, você consegue fazer isso via CSV, subindo a lista de e-mails aqui, tá? Dúvidas, perguntas até aqui na configuração? Essa lista tem que subir diariamente ou só no final da campanha? Pode subir só no final da campanha. E caso for o ActiveCampaign, ele sincroniza diariamente. Certo. E para cadastrar esse código nas ferramentas Facebook e Google, é simples? É fácil, uhum. Aqui nessa aba a gente tem aqui, ó, integrações. E aqui a gente consegue no ActiveCampaign colocar qual são as configurações do ActiveCampaign lá, tá? Da URL e da chave de acesso, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para o Active, para o Google e para o Facebook. Entendi. Desculpa, pode ir, Ronald. Eu fazendo essa integração Facebook e Google, automaticamente ele vai trazer as campanhas que eu estou criando lá na ferramenta e eu seleciono depois, é isso? Exato, perfeito. Essa listagem que eu mostrei aqui, ela já é automática. E no caso, nas campanhas, a gente não precisa subir o tema nenhuma, então? Não precisa subir o tema, tem que subir o LTM. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mas eu posso subir as duas também, LTM e UTM, né? Perfeito. Pode utilizar LTM e UTM, tá? Então, lá onde a gente coloca no acompanhamento das campanhas do Facebook, por exemplo, em vez de a gente colocar UTM, underline, search, Facebook, ou Instagram, enfim, o que a gente geralmente colocaria, a gente coloca só esse código único aqui, tá? Então, o que ele vai fazer na prática? Ele vai passar no lead tracker qual que é o ID da campanha, né, um conjunto de anúncio e o anúncio. E aí a gente consegue, com a integração do Facebook, depois analisar em cima disso. Tá? Essa aqui é do Facebook e essa aqui é do Google. Podemos avançar? Sim. Beleza. Então tá. Assim que a gente já configurou o lançamento e a gente já fechou o carrinho, a gente quer analisar, e já fez essas configurações todas, a gente vai vir aqui embaixo, em configurações avançadas, e a gente vai criar visões, tá? Recomendo que a gente venha primeiro aqui em visões, que fica mais fácil. Então, o que a gente vai fazer primeiro, tá? A gente vai clicar aqui em adicionar visão, e a gente vai dar um nome para ela de visão controle. O que é essa visão controle? Basicamente é onde a gente vai marcar tudo que é possível que a ferramenta possa analisar e vai comparar com os números que a gente tem de faturamento, de leads, de investimento, tá? Ela é basicamente um gabarito para a gente, para ver se faltou alguma coisa na configuração, se faltou marcar alguma campanha, se faltou importar alguma venda, tá? Então, nesse caso aqui, já tem essa visão controle aqui no início, tá? Então, nome da visão, visão controle, a gente vai criar um único item, tá? Clicando aqui, a gente vai criar um único item, que é esse item chamado controle, tá? A gente vai criar esse item e a gente vai marcar esses dois checkboxes, tá? O que significa cada um deles? Quando a gente faz um lançamento, a gente tem acessos diretos na página de captura, por exemplo, tá? São quantidades pequenas, dependendo do seu lançamento, onde alguém pode indicar a página e ela acabou vindo sem LTM ou UTM, ou pode acontecer também da gente ter esquecido de taquear, né, de colocar os UTMs na hora da captura, tá? Então, para incluir todo o tráfego que participou do seu lançamento, mas ele veio sem UTM ou LTM, a gente vai marcar esse sem tracking, tá?
Quando a gente fala de não participantes, a gente está falando de pessoas, tá, compradores, que não participaram do meu lançamento. Tá? Então, o que é não participar? Nesse período aqui que eu estipulei e nessas páginas que eu configurei, eles não fizeram cadastro. Mas, por algum motivo, eles compraram. Então, eu vou ativar essa flag de não participantes para conseguir ter a visão dos compradores, mas que não participaram do meu lançamento. Tá? E eu vou colocar essa tag chamada controle. Tá? Ela talvez não apareça para vocês pela primeira vez aqui. Então, quando vocês filtrarem aqui, ela não vai aparecer, mas a gente pode dar um salvar. Tá? O que a gente vai fazer quando a gente fizer isso? A gente vai vir aqui em tags e a gente vai ter as nossas UTMs, as nossas LTMs de Facebook. Tá? No caso, esse exemplo ele não está com campanha de Facebook, mas ele estaria. E ele vai trazer nossas campanhas de Google. Tá? Essas campanhas aqui que ele lista são as campanhas que a gente tem aqui em cima. Então, se elas não estiverem marcadas aqui, elas não vão aparecer lá embaixo. Tá? Então, marca aqui, dá um salvar, pode vir aqui embaixo que vai aparecer. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todas e vai criar aqui a tag controle. Tá? Caso ela não exista, vai aparecer para criar tag, senão ela vai listar aqui para a gente. Tá? Uma vez feito, ele vai dar mensagem aqui embaixo, ação em massa realizada. A gente vai fazer isso também no Facebook e a gente vai fazer isso também nas UTMs. Tá? Feito. Feito isso, a gente já consegue vir... feito isso, a gente vai vir aqui em visão, caso não tenha, e vai colocar essa tag controle aqui. Tá? Esse é o nosso primeiro passo, essa é a primeira configuração. E para a gente ver se deu certo, a gente vai vir aqui em análise completa, vai vir aqui em debriefing e vai selecionar a nossa visão. Uma dúvida, aproveitando que está carregando. Se eu criar uma campanha, no meio da campanha, criar uma campanha nova, eu preciso fazer isso de novo? Você precisa fazer isso de volta. Por isso que o ideal é que você faça esse processo de tagueamento só no final, quando já fechou o lançamento. Ah, tá. Querem fazendo perguntas aí, enquanto carrega? Se eu fizer isso antes, não vai interferir nada, não vai sobrepor dados, nada, né? Não, Eu vou pode fazer também. fazer a configuração novamente depois, isso? Perfeito. Isso aí. Normalmente demora assim ou é por causa da transmissão? É porque eu estou num servidor de teste e ele fica tá. mais lento. Entendi. Aí carregou. Então, ó, acabou escapando o item aqui, mas ele ficaria só mostrando esse controle total, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente o investimento das campanhas que a gente selecionou, tá? Então, esse número aqui ele deve bater na vírgula com o que vocês têm nas ferramentas de Google e Facebook, tá? A somatória. Essas informações de impressão, cliques e CTR, ele também busca da integração com o Google e Facebook, tá? Então, ele vai ser um agregador aqui para a gente. A mesma informação que tem que ter lá vai ter aqui também, tá? Informações de page views e de leads via tag, tá? Então, isso aqui ele vai contabilizar para a gente pelo pixel que está na página, tá? A conversão da LP também, tá? E o custo do lead, ele vai pegar o que ele conseguiu de captura dos leads aqui e vai dividir pelo valor de investimento, tá? Então, basicamente, essa informação que a gente consegue em cima do debrief, tá? Como ele cruza as informações que o Lead Tracker traz com as informações das ferramentas de Google e de Facebook, ele consegue gerar aqui para a gente de forma automática já, né, o ROAS e o custo do lead real, que são realmente os e-mails que estão na base, tá? Então, essas informações aqui, quando a gente criar a visão controle, elas precisam bater com as nossas informações de gabarito, tá? Então, com a informação que a gente tem realmente do que foi gasto e com a quantidade realmente do que a gente teve de leads, tá? Se em alguma hipótese acabar não coincidindo esse número, a gente tem que voltar na configuração e ver se faltou marcar alguma campanha
Se faltou taguear alguma campanha ou se alguma informação de data, né, de produto, ela não está batendo, tá? O mesmo vale para compras aqui. Esse número de leads ele tem que bater com a ferramenta e não com o CRM, não com a ferramenta, certo? Se você deixar ativado aqui em configurações, na saúde do seu lançamento, você importar um CSV ou você ativar o sincronismo com o ActiveCampaign, ele tem que bater com o seu CRM, sim. Tá? Caso você não faça integração, aí ele tem que bater essa informação com essa tela aqui, relatório de captação. Existe alguma forma nesse relatório de comparar lançamentos? Ou eu tenho para pegar essas informações de impressões, cliques, enfim, ele tem que ser lançamento por lançamento? Porque aí eu estou vendo que tem uma linha controle e uma linha item. Tem como ser comparativo de vários lançamentos? Interessante. Não, ainda não. Você diz pegar um lançamento e comparar com o lançamento de 2, 3 meses atrás, isso? Exato. Se for o mesmo produto, por exemplo, eu quiser comparar o lançamento anterior com esse, numa visão assim dessa que você está mostrando, ter o comparativo, um em cada linha, por exemplo, entendeu? Entendi. Interessante. Entendi. Não, hoje ainda não é possível. Tá. Salvador, tem um ponto aqui do meu lado, por exemplo, quando eu quero quebrar por plataforma, Facebook e Google, uma das dificuldades que eu tenho é justamente essa questão do cliques e o CTR, né? Até porque no Google você tem lá a questão, por exemplo, se você for pegar uma campanha de search, você vai ter o anúncio, vai ter o clique e o cara já vai para a página de destino. Agora, quando você entra no Facebook, você sabe, você tem o cliques out, tem o clique no link. Como que você está nessa visão? Quando eu bato ali o olho em cliques, é cliques no quê? No anúncio, é clique no criativo, clique no link, visualização da página de destino e o CTR. Beleza. O clique, né, no Google, ele é uma informação única, então é o clique de saída no Google. E quando a gente vai para o Facebook, né, tem vários cliques, tem clique de saída, clique de saída único, ele pega o clique de saída único, tá? Então, a ideia é que seja realmente os cliques que levaram você ao destino da landing page. Legal, beleza. Tá? Então, assim que a gente fizer essa configuração do controle e a gente tiver esses números ok, aí a gente consegue criar as nossas visões, tá? Então, aqui o céu é limite, a gente pode ver o que a gente quiser, tá? Então, né, que geralmente é básico entre todos os lançamentos, né? Tem uma visão de pago versus orgânico, né? Tem uma visão de quais são os públicos, uma visão de quais são os criativos, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui como seria o pago e orgânico, tá? Digamos que a gente está usando a LTM só para a parte paga e a gente está utilizando as UTMs só para a parte orgânica, tá? Então, o que a gente faria? A gente veria aqui, adicionaria uma tag chamada orgânico, tá? No caso já está, adicionaria aqui em todas as UTMs. A gente viria aqui em todos os anúncios pagos, colocaria uma tag chamada, no caso, se eu cometi um erro, eu consigo vir aqui, ó, remover, orgânico, e remover. A gente colocaria aqui, então, por exemplo, pagos, tá? Colocaria a tag pagos. E aqui, visões, a gente criaria 2 itens. Criaria a visão orgânico, que nem está aqui. Nesse caso, eu também vou contabilizar as pessoas que chegaram na minha página sem traqueamento, tá? Porque isso é um fluxo orgânico. E colocaria a tag orgânica. Criaria o pago, colocaria a tag pago. Aí eu viria aqui no funil e colocaria no funil de pago versus orgânico. Se alguém tiver uma pergunta, pode ficar à vontade. Eu tenho o costume de quebrar o orgânico com uma página... Bom, não tinha essa visão do LTM, né, que é nova. Mas eu sempre fiz com o orgânico uma página, né, e aí lá eu coloco uma tag, crio a mesma lista no Active, mas eu coloco uma tag, tipo orgânico, e uma outra tag de tráfego com uma outra página. Desse modo que você está explicando, a forma como eu faço, teoricamente, dá certo? Hoje você tem alguma UTM que você diferencia as páginas?
Não, a UTM não. A UTM é igual. É que, na realidade, eu só deixo lá no Medium, se eu não me engano, é o Medium. Isso, que eu falo se o cara é orgânico ou ele é... Não, é isso mesmo, é só na UTM eu coloco lá na campanha, na verdade. Dentro da campanha eu coloco a informação. Tá, se você diferencia por UTM, você consegue vir aqui, ó. Então, por exemplo, aqui quando eu aplico, eu seleciono todas, ele já vai pegar a árvore, tá? Então, ele vai pegar esse cara aqui e já vai aplicar a tag. Mas você consegue ser mais específico, tá? Então, por exemplo, digamos que dentro de uma UTM Search, você tem aqui uma medium chamada orgânica e você tem uma mídia chamada um pago, certo? Você poderia vir aqui especificamente nesse medium e colocar a tag pago, tá? Então, por exemplo, você poderia fazer isso. E aí, feito isso, ele já vai funcionar nas visões ali para analisar. Beleza. Certo. Consegue também, né? Na barra de pesquisa aqui. Só uma pergunta. Então, ali no caso, as tags que vão comandar as visões, né? Por exemplo, como você falou, na tag orgânico lá, eu sei o que ref Facebook é orgânico. Então, eu atribuo a tag orgânico para ele para criar uma visão, é isso? Perfeito, é isso. E aqui a gente tem os anúncios. Aí até desculpa, Salvador, agora parando para pensar, quando você mostrou lá aquela questão de forçar com o Active, porque realmente acontece essa diferença mesmo, né? Sempre meus lançamentos, o Active tem um número menor do que mostra no Lead Tracker. Aí você exibiu aquela função de você forçar, né, a integração. Aí no caso que eu utilizo a mesma lista para o orgânico e para o pago, mas eu quebro em tag, eu tenho que fazer alguma configuração adicional ou não precisa? Não precisa. A ideia é incluir todos os leads do lançamento realmente. Então, é só a lista do lançamento. Tá? Inclusive, aqui em saúde do lançamento, a gente consegue ver essa diferença. Tá? Salvador, então, no caso, só rolaria se tivesse listas diferentes. Se tivesse só sempre a mesma lista, só as tags diferentes, não rolaria. Ele funciona só com uma lista apenas. Então, pode ter várias tags dentro da lista, mas a integração Active Campaign com o Lead Tracker é só uma lista. Mas aí eu consigo fazer essa diferenciação via as tags do Active, Perfeito. né? Via as tags do Lead Tracker. Tá, então aí a única forma seria, tipo, separar realmente LTM e UTM, né? Isso, perfeito. Ou, né, você pode usar o UTM para tudo, não tem problema. Certo. Só que na hora de você fazer a diferenciação, você usaria as próprias UTMs, uma para pago e outra para orgânico, tá? Só que o que acontece? Se a gente só utilizar o UTM para o tráfego pago, a gente não tem a questão de investimento, questão de alcance, de cliques. E a gente também não vai conseguir trazer o ROAS, tá? Por isso que eu recomendo utilizar o LTM. Não, beleza, mas aí eu posso usar o LTM e a UTM junto no pago e usar só o UTM no orgânico, né? Perfeito. Isso. Tá bom. E aí eu consigo só filtrar depois ali atribuindo essas tags do Lead Tracker em relação às UTMs. Perfeito. É isso. Até isso que o brother comentou, eu tô entendendo que essa é a prática que vocês provavelmente têm adotado aí, é isso, Salvador? Isso, é isso. Não, beleza. Até pela questão de praticidade, né? Então acontecia muito, né, em subir campanhas de, sei lá, 15 mil combinações, 10 mil combinações de criativo, anúncio e público, a gente acabar copiando uma UTM e acabar tagueando errado. Aí, quando eu ia fazer análise, um anúncio estava com o UTM errado. Então, o LTM, por ser um código único, você não tem como errar, você só cola o mesmo código e você consegue fazer análise posterior. Tá? Então, por exemplo, meu amigo perguntou a questão da lista do Active Campaign. Tá? Aqui nessa tela da thread do lançamento, a gente tem uma das informações, a quantidade de leads que a ferramenta traqueou. Tá? Então, aqui, ela capturou 11.293 leads, sendo que desses aqui, 11.097 estão com UTM ou LTM. Tá?
Então, dando 98 pontos aqui para a gente de leads que chegaram nas páginas com o tema e o LTM, tá? Essa configuração aqui de baixo, ele vai trazer nesse número aqui a quantidade de e-mails que a gente tem na nossa lista do ActiveCampaign, tá? E ele já vai trazer para a gente quanto desses leads do ActiveCampaign o Lead Tracker conhece. Então, de 12 mil leads 98 que entraram no ActiveCampaign, 11.293 vieram com algum tipo de rastreio, tá? Então, 93 pontos aqui de score, uma nota boa para a gente analisar, tá? Então, o que pode acontecer se essa nossa nota aqui estiver abaixo? A gente talvez esqueceu de configurar alguma landing page ou o range de data está fora do que a gente está captando, tá? E essa terceira nota aqui é referente a quantas das vendas a gente realmente conhece dentro da base. Então, nesse lançamento foram 824 vendas, sendo que 777 são e-mails que o Lead Tracker conhece. Então, ele consegue gerar um relatório em cima disso, tá? Queria aproveitar e perguntar, vocês têm costume de acompanhar a saúde do lançamento de vocês? Vocês fazem esse acompanhamento durante o lançamento? Uhum. Alguém não faz? Se quiser colocar no chat para a gente dar uma olhada. Eu acompanho sempre. Tá. Esse cara aqui é onde a gente tem que ficar de olho durante o lançamento para a gente ver se está vazando algum tipo de captura, tá? Então, se a gente lançou uma landing page nova, por exemplo, e a gente configurou ela sem o theme, por exemplo, essa nota aqui nossa vai começar a baixar, tá? Então, por exemplo, ó, aqui tem um gráfico diário. Veio capturando aqui corretamente. A gente chegou aqui no dia 23, onde deu um pico aqui, ó, de cinza, sem tracking. Se a gente acompanha diariamente, aqui no dia 23, a gente já consegue ver isso e falar, opa, tá vazando, tá em algum lugar sem traqueamento. A gente já consegue ajustar e seguir, tá? Porque senão, se a gente chegar depois do final do lançamento com uma nota muito baixa, a gente não consegue fazer análise, tá? Aí acontece da gente ter muita venda sem rastreio, sem traqueamento. Qual que é o aceitável consegue fazer de análise. Defendo que 98% aqui das lista de rastreamento, tá? E vendas conhecidas até 70% no mínimo, tá? Ô, Salvador, então a sua sugestão é que esse cadastro do lançamento seja feito não só no final, né? Seja feito antes de tudo para a gente poder acompanhar isso diariamente, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Tá. Então, o que tem que ser configurado antes? A data de captura e quais são as páginas, tá? Teve uma página nova, a gente adiciona ela aqui e a gente faz o acompanhamento aqui na saúde do lançamento, tá? Ô, Salvador, esses leads rastreados aí, lista de e-mail, por exemplo, se eu tive desistências, descadastrados, o que ele tira a fotografia aí? Ele tira do momento da captura, ou ele contabiliza esses descadastrados? Como que funciona? Perfeito, é da captura, é da inclusão. Inclusive, a lista de e-mail aqui, ele, no ActiveCampaign, por exemplo, tem o status N. Ele não vai considerar só os ativos, tá? Para quem, por exemplo, faz questão de double opt-in. Ele vai considerar qualquer status, tá? Uma coisa que acontece muito aqui, não sei se cabe essa pergunta, é a seguinte. A gente tem uma base orgânica muito forte, assim, a gente tem bastante venda através do orgânico. E a gente ultimamente tem traqueado até bem o orgânico nos projetos. Só que o que acontece? Tem páginas que a gente nem lembrava que tinha, que acabam sendo traqueadas ali e saem vendas, né? Ou não saem vendas porque eu não tenho esse dado concreto. Só que eu vejo que entraram, por exemplo, através de uma página de lista de espera, entraram 30 leads, uma página que a gente praticamente não usa. Tem como eu saber quantas vendas aquela página gerou através do Lead Tracker hoje? É possível sim. Uhum. Hoje a gente não tem um relatório visual disso, mas a gente tem, essa conta está sem. A gente tem uma aba de relatórios, onde você consegue baixar o CSV e analisar o e-mail daquele comprador e qual foi a jornada que ele percorreu. Então, você consegue fazer essa análise. Visual, a gente não tem isso hoje. Visual ainda não, né? Isso é muito um fluxo perpétuo que a gente está desenvolvendo, inclusive. Mas hoje, em visão de lançamentos, não tem. Agora, por exemplo, se acontece de alguma página sua, do seu lançamento, tá? Aqui, por exemplo, se a gente não configurar nenhuma página aqui,
ele vai pegar todas as páginas que tem tag, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter muitas páginas sendo listadas aqui. Aqui você vai conseguir ver se tem alguma página que está captando lead diariamente, tá? Que tá vazando rastreio, se está vindo sem UTM, tá? Perfeito. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Aí ele mostra a página, né? Perfeito. Ele vai te dar qual que é o URL. Ótimo, ótimo, ótimo. Então aí eu já consigo identificar ali o problema e traquear ela, que geralmente é uma Total. página. Beleza. Inclusive, essa é a saúde do lançamento em si, tá? Mas tem aqui a saúde da conta, tá? Então, na saúde da conta, você consegue ver todas sem filtro de página, tá? Vai trazer todas as páginas. Beleza, perfeito. Então, ó, por exemplo, a nota aqui está ruim. Tem algum lugar aqui que ele está captando mais sem UTM, por exemplo. Ele vai trazer aqui para a gente, tá? Vai ficar com bastante cinzinha aqui, quando acontecer. Então, cadê? Pago orgânico. Então, por exemplo, aqui na nossa visão que a gente configurou de pago orgânico, podem ver que apenas o pago, né, ele vem aqui com a questão de investimento, cliques e CTR, que justamente pela integração, né? E orgânico também não tem investimento, não é por isso que é orgânico. Mas a gente consegue ver aqui a quantidade de vendas, tá? E ticket médio de um público ou de outro, tá? Então, ó, por exemplo, nesse lançamento aqui, ó, o orgânico também acaba sendo muito forte. De 814 de vendas, você tem bastante venda vindo do orgânico e você tem uma boa parcela também de não participantes, tá? Então, esse é um comportamento bem comum também quando você tem uma base orgânica forte. As pessoas estão só esperando você abrir carrinho. Elas quase nem participam do seu lançamento, tá? E aqui a gente tem um resumo, então, a somatória disso, né, o total, investimento, e o total disso em cima de ROAS, tá? Então, por exemplo, nesse lançamento, o tráfego pago em si, ele está dando 1,5 apenas de ROA, tá? Sendo que boa parte do ROAS, né, do lançamento total, que foi 5,5, vem da força de orgânico, tá? Isso a gente consegue fazer com as combinações que a gente quiser, tá? Então, consegue montar visão de públicos, que tem também, visão de anúncios, tá? No caso, se eu tenho listas de lançamentos anteriores, eu posso criar tags para cada lista de lançamento anterior e consigo segmentar e analisar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui tem um público geral, público 2, público 1, não participantes e orgânicos, tá? Ó, esse público 1 aqui, ó, por mais que ele esteja um pouco menos de investimento que esse público 2, ele trouxe mais retorno para esse lançamento. O ROAS ele foi maior, tá? Então, são essas análises aqui que vocês conseguem fazer no final do lançamento. A gente tem também a aba de localização, tá? Então, a gente tem algumas métricas aqui, quantidade de page views, leads, vendas, a somatória de vendas, né? E a relação de vendas pela quantidade de leads desse lançamento, tá? Então, aqui a gente consegue pegar a visão controle, que engloba todo mundo, e selecionar uma visão, por exemplo, leads versus compradores ali é o quê? Se numa cidade eu captei 1.000 leads e na outra cidade eu captei 10.000 leads, naturalmente o de 10.000 vai acabar vendendo mais. Só que o que a gente quer ver é essa relação, quantidade de leads com a quantidade de vendas. Então, a gente consegue ter essa análise nessa tela aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve 3.000 leads captados, sendo que desses, 168 são compradores. Tá? Isso traz uma relação para a gente de 5%. Só que será que São Paulo é o que mais vende comparado à quantidade de leads que traz? A gente consegue ordenar aqui e ver que não. Para a gente, o Mato Grosso tem a melhor relação de quantidade de leads versus leads compradores, né? Então, dependendo do preço aqui, a gente tem uma melhor relação de ROAS provavelmente nesses estados aqui. Aí tem isso, tem a visão calendário, né? Mundo, para quando a gente faz lançamento internacional,
e a gente tem a visão calendário também, tá? Só uma dúvida, eu consigo ter esse relatório baseado em público, por exemplo? Você colocou localização, mas eu consigo saber público versus venda? Consegue me dar um exemplo? Aqui você pegou o mapa e pegou os estados e viu qual que dava uma melhor conversão. Eu consigo fazer isso por público. Pegar os meus públicos e ver qual converteu mais. Consegue. Como ele, no caso aqui, ele segmenta por visão, você teria que ter uma visão para cada um desses públicos e aí você consegue fazer essa análise. Certo? Então, criaria uma visão público A, colocaria só a tag do público A e conseguiria fazer essa análise aqui. Mas aí ele vai trazer só aquele público na hora do relatório. Eu não consigo ter tudo de uma vez. Não consegue. A localização, mas é uma boa ideia. Não tem esse comparativo ainda. Mas anotado. Aqui em calendário, a gente consegue ter uma visão de data da captura e o horário, tá? Então, por exemplo, no meu período de captação, que aqui foi do dia 16 até o dia 10, quais desses dias me tiveram uma relação melhor de compra, né? Então, que dia que é o melhor dia para a gente fazer a captura? É no começo do lançamento, no final do lançamento? Esse relatório traz isso aqui para a gente, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Os mais roxinhos aqui são os melhores dias, tá? E a gente consegue ter uma visão também linear, tá? Então, dados os dias de captura, os dias que mais me trouxeram vendas foram esses 3 primeiros dias, tá? Então, a cada 100 leads, quantas vendas eu consegui? Então, a cada 100 leads captados no dia 16, eu fiz 8,4 vendas, tá? A cada 100 leads no dia 17, eu fiz 10 vendas. E a cada 100 leads no dia 18, eu fiz 9,3 vendas, tá? Então, a gente consegue analisar que nesse lançamento teve alguns picos aqui, tá? Então, seria interessante analisar que ações que foram feitas nesse dia 1 e dia 4, para ver o que pode ter trazido esses leads, tá? Então, alguma base diferente, algum público diferente, algum teste aqui e os primeiros leads aqui, tá? O que é bem comum, tá? Que a gente percebe aqui nos lançamentos. Lançamentos que vendem bem para a base quente, você tem os primeiros dias sendo os dias mais importantes para a parte de venda, de ROAS, realmente, tá? E geralmente lançamentos que são mais para público frio, você vai ver esse comportamento mais perto do final, mais perto dos CPLs, tá? Então, mais perto do final da captura. Então, só uma dúvida aqui. Então, quando o público é mais quente, normalmente ele se cadastra no início do lançamento. Perfeito, é isso. Tá. Mas isso se repete em lançamentos também, tá? Isso, em lançamentos, é mais comum você ver os primeiros leads serem os principais compradores nos lançamentos de público quente, tá? E público frio, geralmente, no final. Entendi. Ele tá mais ansioso para comprar. Pode falar, Vanadinho. Não, é que ele está mais ansioso ali para comprar, então ele viu o lançamento, já se cadastra rápido para participar. O que acontece? É um lead, provavelmente, que se você fizer um anúncio para ele, ou se você captar ele mandando e-mail, ou se você captar ele num remarketing de base quente, ele vai participar. É o cara mais engajado que você tem. É o cara pronto para comprar já. Para mim, por exemplo, o que vai ser legal dessa informação é que eu sempre tenho o costume de fazer captura durante o primeiro dia de CPL. E aí eu sempre fiquei com essa dúvida. Falei, caraca, será que vale a pena? Será que... Eu vi até o Sobral comentando que acho que ele está estendendo. Falei, cara, será que eu não tenho que estender mais até o segundo dia de CPL? Então, porra, isso aí vai dar uma bela de uma visão. Complementando o que o Eduardo está falando, né? A gente tem feito bastante teste em deixar a captura rolando aí até a CPL 2, assim. A gente não tem esse dado, né? Se a gente vende ali na CPL 1 para os leads da CPL 1 e 2, isso aí vai ser bem legal para a gente. Legal. Na verdade, assim, até integrando isso aí como insight, um dos testes que a gente tem feito aqui é que o início da captação é quando a gente tem as leads mais baratas.
Então, se a gente consegue focar o orçamento no início e percebe que ali tem muita venda, isso pode ajudar pra caramba, né? Então, eu É, acho que essa análise vai ser importante. e aqui vários testes, você está falando, eu corroboro, porque realmente é aquele conceito de frutas baixas, né? Os primeiros dias ele está pegando os leads quentes, aí o CPL vai lá embaixo, principalmente do quente. Aí depois a tendência é ele aumentando, e aí o frio, enfim, o frio geralmente ele se mantém, né? Mas legal a visão. Existe pode alguma fazer também forma desse gráfico mostrar, inclusive, a temperatura da lead? Tipo, se é um lead antigo, já da base de outros lançamentos, ou se é um lead novo, frio, etc. Tipo, eu estou imaginando, assim, um gráfico que tem um outro eixo que mostre, sabe, se é quente, frio ou morno, Ótimo, que seja. ótima legal, pergunta. interessante. E isso considerando a data de inclusão dele, isso? Há quanto tempo ele já está no seu negócio? Isso? Há quanto tempo ele já acompanha? Isso? Pode ser, ou que seja, que isso venha mesmo dos públicos lá da configuração de anúncios, entende? Tipo, do gerenciador. Não sei, estou tentando pensar algumas formas. Pode ser da jornada, mas daí obriga que a gente já esteja usando o lead tracker há mais tempo para ter esse histórico da jornada da lead. Ou alguma forma que puxe pelo menos quais são os públicos que estão envolvidos nesses dias, sabe? Conforme as campanhas. Entendi. No meu caso, eu observo pela tag do Active. Tem a jornada, né, no caso, mas aí por causa da venda, mas eu utilizo no Active e eu vou tagueando. Eu, historicamente, 25%, e todos os lançamentos que eu faço de 20% a 25% é tudo base, tipo, pessoas que já participaram de outros eventos, assim. Isso que você pediu, acho que ia ser interessante se a gente tivesse essa visão, sim. A gente Entendi. consegue filtrar aquela data, o gráfico anterior por UTM Medium, ou por qualquer UTM que seja, ou aquilo ali E pega só o source, Salvador? aquele gráfico ele está pegando o que a gente colocou na visão. Então, por exemplo, o que eu vou montar aqui? Que até é um feedback para a ferramenta. Eu vou criar uma visão aqui, ó, só de pagos. Porque qual que seria a minha sugestão que a gente tem feito aqui também? Seguinte, se vocês utilizarem a hierarquia de públicos, né, 00, 01, 02, etc., utilizem o número antes, tipo assim, 1. Tudo que for 1 ponto alguma coisa é público quente, entendeu? 2.05, por exemplo. 2 significa público frio. Isso aí pode ajudar vocês na hora de filtrar, entendeu? Total. Como cada cliente tem um uso diferente, né, mas o padrão de nomenclatura é importante, o que eu recomendo para vocês, tá? Sempre que vocês forem fazer anúncio, a gente tem um padrão de nomenclatura para a gente conseguir encontrar fácil aqui os públicos, tá? Então, por exemplo, aqui tem essa questão. Então, sempre que eu quiser classificar meus públicos, digamos que o 00 ele é quente, eu colocaria 00 aqui e traria só meus públicos com 00. Então, eu já poderia Exato. selecionar todos e colocar uma tag quente aqui, sacou? Perfeito. Eu acho que é isso. Show. Porque senão, né, imagina, são várias campanhas, vários públicos, vários anúncios. Se a gente não tiver esse padrão de nomenclatura, a gente vai sofrer na hora de taguear, né? Mas, ó, por exemplo, aquela visão que eu mostrei agora há pouco era a visão geral, visão controle. Mas o que eu fiz aqui? Eu criei uma visão só dos pagos, com a tag pago, e vamos ver se esse gráfico, esse comportamento, ele é diferente. Se alguém quiser ir perguntando aí, quanto carrega? O que a Gabriela trouxe também, né? Gabriela, da questão lá de ter como selecionar os leads que acabaram de se cadastrar, né? Que não participaram em nenhum momento de um lançamento, de nenhuma jornada dentro de algum evento, né, anterior, para saber, né, que realmente, se quem vem lá de trás, que eu tenho esse dado aqui porque a gente faz essa parametrização dentro da Active, mas dentro do lead track, se tivesse visualmente, por exemplo, como saber, olha, desse pessoal que já estava cadastrado em algum momento, quem que comprou, em qual dia que comprou, se comprou ali no começo realmente, que nem a gente estava falando, e se eu selecionar novos leads, esses novos leads, em qual momento que eles compraram, né? Em qual data ali da captura que eles compraram. Eu não sei se tem como fazer. Entendi.
Então, se diz assim, além da data de captura dele, saber se ele comprou no primeiro dia de carrinho ou no último dia de carrinho. Mas isso para leads novos, né? Porque o quente, eu já sei, dentro da Active, eu tenho uma parametrização lá que já vem, que já me traz os leads quentes que compraram, né? Mas ter uma visão dos novos leads, não de quem participou aí da jornada, entendeu? Entendi. Tá, legal. Então, ó, aqui ele está trazendo a questão de vendas realmente, o faturamento. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Mas já deu para ver ali no gráfico que foram os primeiros dias também, até no tráfego pago, que trouxeram mais vendas. Então, ó, essa visão aqui, ó, eu peguei só a galera que teve tráfego pago, tá? E olha como que ficou o gráfico. Primeiros dias aqui são os principais dias aqui que me trazem leads compradores. Então, eu sei ainda que não é o ideal, né? Que a gente não consegue quebrar em todos os públicos, mas a gente já consegue ter essa informação, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas a gente já consegue ter, né? Que é criar uma visão para cada público que a gente quiser analisar. Mas tudo que vocês estão comentando aí, a gente está anotando, a gente vai fazer melhorias nessa tela com certeza. Tá? E aqui a questão de horário, tá? Então, da meia-noite às 11. Quais são os horários de melhor captura, tá? Então, aqui às 18 horas e às 5 da manhã. Tá? Isso baseado na conversão de compra, né? Baseado na conversão de compra. Perfeito. Tem um dado aqui que eu queria mostrar para vocês, que a gente não tem detalhamento dele ainda, mas a gente consegue ter uma ideia já de quanto tempo esse lead está com a gente, né? Se for considerar lead quente e frio, o tempo que ele está no nosso negócio, a gente consegue ter essa informação aqui, ó, em vendas conhecidas. Alguém quer fazer uma pergunta? Então, ó, enquanto essa tela aqui mostra para a gente a quantidade de leads na nossa configuração de captura, tá? Aqui em vendas conhecidas, a gente consegue ter a data da primeira entrada do lead no lead tracker versus quando ele fez a compra, tá? Então, esse lançamento aqui, ele durou de 2 a 3 semanas de captura, tá? Só que, se a gente for vir ver esse gráfico aqui, ó, a gente tem informação de leads que foram captados lá em 2020. Então, dos 824 compradores, a gente tem pessoas que foram captadas pela primeira vez há muito tempo atrás. Desculpa, em qual aba mesmo? Em saúde do lançamento, a gente tem vendas conhecidas. Então, esse gráfico aqui traz para a gente a data de primeira captura da vida daquele e-mail dentro do nosso negócio. Então, ele não vai se limitar só ao lançamento em si. Ele vai trazer todo o lifetime aqui. Boa, perfeito. Entendo que dá para a gente conseguir explodir mais e tirar mais informação, mas aqui já dá uma ideia, né, do que a amiga comentou com a gente, né? De leads mais quentes, mais antigos. Isso eu não consigo exportar, né? Para ter mais detalhadinho. Consegue exportar, sim. A gente consegue aqui na jornada do lead. Então, você consegue exportar os compradores aqui. Ah, não, beleza. Aí faz manualmente, né? Não sai assim detalhadinho dessa forma, né? Manualmente eu estava acostumado a fazer para ter justamente essa visão do primeiro contato. Ah, sim.
não sai visual, né? Ele vai te dar um gráfico, né? Ele vai te dar um gráfico, não, desculpa, um CSV, né? Ele dá o CSV Deu. com todos os pontos de contato. Aí você tem que filtrar para pegar só o primeiro, né? Mas aí tem que criar uma regrinha lá de fórmula tal para facilitar. É. Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês... Vocês estão vendo minha tela? Tá. O que eu queria mostrar de vocês do debriefing é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas do debriefing ou até gerais da ferramenta, fiquem à vontade. Sem dúvidas. Peraí. Esse modo vai estar liberado para todas as contas? Esse modo já está liberado para todas as contas que foram criadas há mais de 2 semanas. Essa live vocês vão subir em algum lugar? Porque tem um rapaz que trabalha comigo, e aí ele que cuida, bem dizer, mais dos dados, né? E aí era legal que ele também desse uma assistida. A gente vai liberar sim para todos os clientes. Subir no YouTube também, né? A gente vai deixa pública, sobe no YouTube também. Tá ótimo. Mas a gente manda um e-mail avisando também, com o link. Beleza, então. É isso aí. Show. Então tá. Valeu, pessoal. Alguém tem alguma Obrigado, pergunta? abraço. Não, somente obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado. Gente. Valeu. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?